Projeto de extensão amplificador de vozes de lideranças populares, religiosas e de partidos políticos. Democracia e direitos do governo de Michel Temer. Boa tarde a todas e todos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Então a gente vai dar início aqui ao nosso projeto de extensão que se chama Amplificador de Vozes de Lideranças Populares, Religiosas e de Partidos Políticos. Democracia e Direitos no Governo de Michel Temer. Então hoje a gente tem o prazer de receber Icandayo, né? Uma breve apresentação sua, depois eu vou te perguntar outra coisa. Você é presidenta do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Londrina, né? É também integrante da Rede de Mulheres Negras do Paraná, participa também do Conselho dos Conselhos, né, Estadual e Municipal da Mulher e também é membro do movimento LGBT daqui, né, da cidade, né? Então, agradecemos a tua participação. E para a gente dar início à nossa conversa aqui, eu perguntaria para você que você contasse um pouquinho da sua história, assim, né? Onde você nasceu, porque, né, não sei se é de Londrina, porque está em Londrina, enfim, contar um pouquinho da sua trajetória. Bom, meu nome de batismo é Cláudia Augusta dos Santos, tenho 44 anos, eu sou do Rio de Janeiro, mas nascida em São Paulo e criada no Rio. Comecei a minha vida de militância, de movimento social no Rio de Janeiro, em 85, na Era Brizola. Me mudei para Curitiba, fiquei 25 anos lá e foi quando eu dei início à minha vida religiosa. Fui iniciada no Candomblé há 22 anos atrás, em 1996. E lá em Curitiba é que eu comecei a trabalhar e me envolver muito mais a fundo em movimentos e na religiosidade. Hoje eu sou dirigente aqui em Londrina do Ilê-Axé Odeio Atione Oyá, que é a casa de Candomblé, que eu sou a presidente e dirigente. E cheguei aqui 5 anos atrás, comecei como suplente do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, do Robson, e fui me destacando, fui me inteirando, interagindo, até que eu cheguei à presidência. Sem querer, brincando, sem querer, as coisas aconteceram. Né? Então, hoje estou aí à frente da presidência, da promoção de igualdade racial, estou aí lutando pela causa, pela não a violência à mulher, né? Violência doméstica, e tudo que engloba o movimento negro e principalmente as mulheres negras do Brasil, não é nem do estado do Paraná, é do Brasil. Prazer, sim, mais uma vez participando das entrevistas do projeto e gostaria de perguntar o seguinte para você. Veja, o projeto que a gente tem, esse projeto de extensão, nós discutimos muito sobre, nós tratamos do governo Michel Temer e suas implicações sobre os diversos movimentos e segmentos sociais. E como nós sabemos, aqui no nosso país, até os anos 80, os chamados movimentos de minorias, ou movimentos identitários, seja religioso, negro e tudo mais, eram movimentos que tinham uma certa força, mas ganharam mais força, sobretudo nos anos subsequentes. E nos anos 2000, durante os governos petistas, houve, de certo modo, maiores possibilidades para esses movimentos se estruturarem, inclusive em alguns casos até com apoio, vamos dizer assim, institucional e político. Vocês sentiram, no caso especificamente no movimento, na organização religiosa da qual você faz parte, você sentiu de algum modo alguma mudança substancial nessa transição de governo e, ao mesmo tempo, tem sentido alguma alteração no cenário social que impacta diretamente a sua vida e a vida das pessoas que estão envolvidas diretamente com as suas atividades e com a sua crença? Veja bem, quando se fala em visões políticas e sociais dentro da religião de matriz africana,
Nós toda a vida tivemos uma perseguição por conta de demonização e nós sempre ficamos muito abertos com palestras, com reuniões para desdemonizar. O que acontece na era Temer? Um retrocesso universal, total e universal. Porque quando a política e o poder público deveriam parar esses movimentos sociais, sejam eles negros, LGBT, de religião de matriz africana e de minorias, quando o poder público teria a obrigatoriedade de nos amparar, eles tiraram todo o respaldo ou pouco respaldo que nós conseguimos ao longo dos anos, né? E religiosamente falando, nós sentimos no começo um certo temor e um descaso escancarado do governo Temer, da era Temer, e hoje nós passamos de temor à precaução extrema, porque o divisor de águas e a divisão de opiniões e o conservadorismo da era Temer veio tão grande a ponto de hoje nós não sabermos como fazer o nosso culto, como invocar os nossos orixás, a que horas, quando, como e com quem podemos. Haja visto que o Brasil está passando por um conservadorismo muito grande e uma lavagem cerebral política, entende? Que hoje qualquer traficante está assassinando pais e mães de santo em nome de Deus, acobertado por política. Você tem vivenciado isso aqui? Constantemente. Na cidade, com o assassinato brusco de falecida Yamukumbi, em 2013. Né? De lá para cá, algumas casas que estão sendo invadidas pela polícia, intimando para que pare os toques dos atabaques. Outras casas, denominadas também da ramificação de matriz africana, com outra vertente, também estão parando, entende, os atabaques, em nome da lei, da justiça, dos bons costumes e da moral. Então, quer dizer, qual é a moral? Qual é o bom costume? A pergunta fica, que bom costume? Que moral? Porque a política, o poder público, ele não pode simplesmente adentrar uma casa sagrada e pedir que nós paramos de tocar o tabaco. Mas o mesmo poder que ele tem com isso, ele também pode fechar um posto de gasolina onde tem problemas de promiscuidade, de drogas, de bebida. Então, quer dizer, a sociedade fecha o olho para o que lhe é conveniente, entende? E execra, maldiz e demoniza algo que as pessoas não têm sequer notoriedade e nem mesmo discernimento de um estudo amplo para saber exatamente o que se fala. Então, nós estamos, infelizmente, num retrocesso muito grande dessa era Temer, onde as pessoas não têm mais consciência nem o que é humanização. Queria voltar um pouco, pensar no início desse conservadorismo, que eu acho que agora, em 2015, 2016, ele mostra suas caras, né? Mas isso parece que tem uma origem anterior, né? E justamente, se a gente for ver do ponto de vista político, né, isso surgiu também por conta de um apoio que o Partido dos Trabalhadores conseguiu dos setores mais conservadores, dos setores da bancada, daquilo que foi chamado como a bancada da Bíblia, né? Ao longo do final do governo Lula e do governo da Dilma. Minha pergunta vai mais nesse sentido político, né? Tentar perceber, assim, tentar saber de você como que você vê esse crescimento dos setores evangélicos na Câmara dos Deputados, também no Senado, e como que e quais são as práticas que eles têm daquilo que você falou de demonização. Por exemplo, hoje em dia se pensa, vamos dizer, a gente vê algumas sessões da Câmara dos Deputados, ou mesmo de assembleias legislativas, né, em que se tem, por exemplo, um culto evangélico, por exemplo, né,
e num Estado que seria, num momento, numa casa que seria laica. Né? Como é que você vê isso em termos políticos? Eu penso assim, o PT ele ganhou uma força extraordinária nos meados de 80, eu tinha 9 anos. Né? E de lá para cá ele vem crescendo. E o compromisso e as amarrações políticas, né? O compromisso e, como é que eu posso te dizer? A aliança política que o PT vem fazendo, inclusive com o conservadorismo, conseguindo assim, mascarar, né? Ao meu ponto de vista, o que o PT veio fazendo? Ele conseguiu um abrigo, não, uma junção política, acordo político com o conservadorismo, entende? Mesmo porque ele estava muito grande. O PT ele cresceu muito de 80 até 2015, foi um partido político que ficou em evidência e isso incomodou muita gente. Porque, na realidade, a sociedade jamais iria admitir, se for ver o visto pelo não visto, uma classe trabalhadora, um proletariado, uma pessoa assalariada que sai e desponta do nada, que teve que ter asilo político e crescer. Né? Então, o que eu vejo na política, outros partidos políticos, isso foi um choque, até uma certa ameaça. Né? Como que chegou? Porque, infelizmente, o conservadorismo e o socialismo eles não estão preparados para tamanho baque. E, de repente, do nada, eles conseguem derrubar o PT ou, né, aparentemente, deixar algumas lideranças do PT desmoralizadas, e o conservadorismo simplesmente, ele sempre existiu. Quando ele viu que o PT caiu, eles não tinham mais por que manter essa aliança e mostraram de fato quem eles são. Né? Então, quando se fala numa bancada evangélica, quando se fala em senadores, vereadores, deputados evangélicos, que chegam dentro de uma plenária, que chegam dentro de uma Câmara de Senadores, de vereadores, e fazem cultos, eles já estão indo de contrariedade ao artigo que eles mesmos aprovaram, de que o país é laico. Então, o que trata essa obrigatoriedade? O que, de fato, é uma obrigatoriedade? Até quando? Quem pode fazer parte desse culto dentro da bancada? Né? O que é Deus? O que é o demônio? Porque, sim, a partir do momento que a política, que a bancada evangélica faz com que as pessoas tenham o hábito, entende, de fazer culto antes do trabalho, dá esse mesmo direito a uma pessoa de matriz africana que está dentro ter esse direito. Mas aí exatamente o conservadorismo que vem dizer, não, nós somos a maioria na totalidade. Então, se é uma bancada evangélica de 30, 2 são do candomblé ou de religião de matriz africana, seja ela decorrente qual for, ou nós adentramos dentro do sistema dessa bancada, ou nós estamos excluídos. Né? E a laicidade do país ela é uma laicidade oportuna. Eles sofrem de amnésia oportuna. O país é laico quando me convencer. Então, se eu estou em maus lençóis, se eu sou uma pessoa, eu sou um político, que eu estou em evidência, que eu estou causando, e eu, em algum momento, eu transgrido, né, o decreto da laicidade, então agora eu acredito que o país seja laico porque me é conveniente. Eu tenho que sair abraçado com uma negra vestida de candomblé, com uma negra candomblecista, ou eu preciso estar beijando a mão de uma assalariada de um movimento político, né? Adverso, para que isso não me traga maus resultados. Então, o demonizar ou desdemonizar, assim, o que é o demônio? Eu não sei quem é, porque eu cultuo a religião africana, eu cultuo a religião de matriz africana, e nós não acreditamos no demônio, porque o diabo ele é um santo cristão, criado pela Igreja Católica para temer a sociedade e seguidores da Igreja Católica. E nós desconhecemos, então nós não podemos desdemonizar aquilo que nós não acreditamos. Então, se o demônio existe, se uma bancada toda acredita que tudo que está acontecendo politicamente é obra do demônio, eles têm realmente que rezar muito, porque nem mesmo a bancada evangélica vai conseguir se manter em pé. Porque eles falam em nome de uma energia que eles acreditaram, que eles invocam, em nome do que eles acreditam, eles acabam excluindo
e cegando toda uma sociedade que poderia estar trabalhando politicamente correto. Isso não acontece. Enquanto o Brasil passa por essa crise política, e onde diversos assuntos sociais, diversos assuntos políticos e econômicos muito grandes estão acontecendo, a bancada evangélica se aproveita dessa situação para estarem aprovando decretos por baixo do pano na madrugada. Então, é uma política desonesta, uma política suja e uma política acobertada pelo presidente. Cláudia, só uma questão assim que eu fiquei pensando, né? Interessante a sua forma de abordar, né? Achei muito interessante. Aí eu fiquei me lembrando aqui, por exemplo, na Constituição do pós-guerra, né, de 45, também houve muita perseguição às religiões de matrizes africanas, né? E por incrível que pareça, naquele momento, salvo melhor memória, dos deputados que defendiam, né, a não perseguição, né, que defendiam a possibilidade, né, da realização dos cultos, etc., era uma bancada pequena, mas era uma bancada que tinha uma expressão relativa, que era a bancada comunista, né? Mas trazendo isso para a atualidade, pensando um pouquinho na pergunta que o Pablo fez, como é que você vislumbra a possibilidade, porque assim, você mesma disse, nós somos maioria, né, absoluta da população, em termos absolutos, né? Como é que você vê a possibilidade de ter representação na Câmara ou nas assembleias de figuras que sejam de fato comprometidas com a causa da defesa, né, das religiões de matrizes africanas, porque isso envolve outras questões, envolve questões raciais, envolve a discriminação racial e por aí vai. Você acha que tem vocês se sentem de alguma maneira representados? Tem vozes que representam? Dentro da Câmara, não. Dentro do Senado, não. Dentro do Palácio Central, não. Dentro das unidades de saúde, não. Dentro da OAB, sim. Porque aqui em Londrina nós somos o segundo terceiro do país a ter um Conselho da Promoção de Igualdade Racial e Minorias da OAB, né? Então, o que acontece? Nós não temos representatividade dentro de nenhum espaço político, porque, infelizmente, nós ainda continuamos brigando com os nossos. Quando a população negra, que são 54%, tá, na sua totalidade, perceber que juntos nós podemos fazer e transformar a realidade educacional, a realidade religiosa, social, econômica e política, né? Então, toda vez que se percebe que tem um negro, seja ele de qual denominação for, à frente, se há um boicote. Ou seja, a sociedade ainda vê o negro como um negro escravizado. E a sociedade ainda vai continuar vendo a minha religião como uma religião que é avessa ao cristianismo, que cultua energias malignas. Por quê? Porque o candomblé é uma religião de preto. O candomblé é uma religião de excluídos. Então, o candomblé, ele politicamente é visto como uma religião de formação de quadrilha. Porque enquanto outras denominações religiosas excluem o preto, o pobre, a prostituta, o transexual, o gay, a lésbica, né, o traficante, hoje não mais, né, porque hoje nós já estamos vendo aí como é que está politicamente, entende? A minha religião é o que abriga e que acolhe o que a sociedade julga de escárnio. Então, religiosamente, eu não preciso saber o que você faz do portão para fora, eu preciso respeitar a tua vida e preciso saber entender que você está respeitando um espaço sagrado. Então, jamais, dentro da história do Brasil, na atual circunstância que estamos vivendo, vai ser muito difícil ver um negro lá dentro. E quando encontrar alguém que entre, que adentre, que sente e que faça
vai ser uma perseguição muito grande do poder conservador. Porque eles não estão preparados. Infelizmente, século XXI, 2017, o país e a sociedade não estão preparados para viver juntos, na diversidade. Então, antes, era muito bonito. É bonito, porque está despontando um novo movimento, um movimento estudantil negro, um movimento jovem negro, um movimento religioso, onde habitam os negros. Mas, na hora de sentar-se ao lado, dentro de qualquer espaço político, o negro é apenas um negro. Então, nós estamos agora com o partido PPL, tá? Que é o Partido Popular de Liberdade de Expressão. É um partido extremamente religioso, mas voltado para a religião de matriz africana. Tá? O fundador dele é o Loyer Marcelo Monteiro, do Rio de Janeiro. Aqui em Londrina está sobre a representatividade do Ogan Robson Arantes. Então, eles estão viajando todos os estados brasileiros, levando a proposta, né? Levando a proposta e abraçando e aderindo adeptos e seguidores e parceria. Porque para isso também precisa existir coragem. Porque se vestir de branco, colocar um fio de conta no pescoço e sair levando a proposta, levando as ideias, buscando e ouvindo o que a população da religião de matriz africana tem a dizer e fazer um nome para se colocar dentro da bancada, precisa ter coragem e apoio. Então, agora nós vamos ver, porque hoje, dentro do país, nós somos uma totalidade de 3.785.000 seguidores da religião de matriz africana. Então, é impossível que nós não consigamos colocar uma pessoa de nossa confiança para brigar por nós lá dentro. Em São Paulo tem o doutor Édio, que é o advogado que luta pela causa religiosa e pelos negros, que também está em evidência. Dia 30 agora tem uma passeata, né, um manifesto pacífico para que os governos, os governantes, olhem para a gente, para o massacre, para o extermínio do povo da religião de matriz africana. E nós não podemos cobrar da sociedade quando a política e os órgãos competentes não nos veem com os mesmos olhos. Você comentou agora que a sua religião, de certo modo, como é uma religião que envolve e que abriga primordialmente indivíduos negros de origem afro-africana, você diz que é uma religião, de certo modo, é uma religião de excluídos. No entanto, a gente tem observado, por exemplo, que as igrejas ditas evangélicas, elas têm uma penetração muito forte em setores sociais muito vulneráveis. A gente percebe nas periferias das grandes cidades, a igreja evangélica tem uma penetração muito grande e uma parte substancial da população que a frequenta é constituída também, de certo modo, de indivíduos que, socialmente falando, também se encontram em situação de desfavorecimento. Muitos deles são negros, são brancos, e assim por diante, e frequentam essas igrejas. A minha pergunta para você é a seguinte: aqui em Londrina, na Londrina e região, vocês têm um certo mapeamento de qual é o perfil da população que participa das religiões de matriz africana, e qual o perfil social, qual o perfil socioeconômico, educacional dessa população, e também vocês têm feito algum tipo de trabalho, de atuação mais consistente, contundente, para tentar fazer com que essa população, que também é vulnerável, mas que lida de um modo preconceituoso com as religiões de matriz africana, para que essa população compreenda adequadamente a necessidade da diversidade religiosa e, ao mesmo tempo, se sinta mais suscetível, inclusive, a participar e a se organizar religiosamente com vocês? Nós temos um mapeamento, sim, e falando em periferia e vulnerabilidade, eu digo para você o seguinte: toda casa de santo,
se não for na sua totalidade, na grande maioria das casas de religião de matriz africana, todas elas têm trabalhos sociais, fazem trabalhos sociais. Por que não é visto e não está dentro do censo e de pesquisa? Porque, diferente das outras religiões, nós não chamamos a mídia, entende? Para que esteja registrando, para que esteja fazendo o que nós estamos fazendo. E quando se fala de uma sociedade carente, de uma sociedade que não é visibilizada dentro da periferia, então eu vou bem assim direto ao assunto. Quando se forma, se monta um bairro, qual é a primeira coisa que se tem nesse bairro? Uma igreja católica, um cemitério e uma igreja evangélica. Quando se coloca uma casa de religião de matriz africana, dos dois, ela tem que nascer antes do bairro e ainda assim corre-se o risco de ser expulsa de determinados bairros. Eu não posso falar por Londrina, mas eu posso falar por Rio de Janeiro, que é a minha realidade, que foi de lá que eu vim. Posso falar de Curitiba, que morei lá há 25 anos. Né? E quando já mesmo assim se começa, pode ter certeza que dentro de 3 meses depois você vai estar batendo a porta da sua casa e você vai estar respondendo processo, tá? Por perturbação da paz, por barulho, por incômodo ao indivíduo. Então, essa perseguição e essa vulnerabilidade, quando você fala em periferia, em pessoas com vulnerabilidade, né, infelizmente é uma realidade de que o cidadão que mora na periferia, ele já não entra dentro de um terreiro com medo da perseguição que essa sociedade vai lhe impor. Tá? E se parar para analisar, é claro que a grande maioria das pessoas que vivem dentro das igrejas de outras igrejas tem uma realidade, tem de 100% falando, 10% são aquelas pessoas religiosas de berço, 10%. 90% são ex-prostitutas, ex-traficantes e agora ex-gays e ex-lésbicas. Né? Então, eles procuram dentro da igreja evangélica uma forma de não serem perseguidos pela sociedade. Então, como vai fazer um trabalho? Não tem como, porque para você adentrar dentro da comunidade e fazer um trabalho, você vai ter que estar fazendo esse trabalho vestido civil. Porque se você adentrar dentro de alguns bairros, vestida como eu costumo viver, que é a minha identidade, é o que eu acredito, você não começa nem a fazer esse trabalho. Então, nós temos que adentrar dentro da periferia, trabalhar com essas pessoas vulneráveis de forma muito sucinta e discreta. E depois que nós conquistarmos a confiança deles, mas olha, eu sou do Ilhéaxé tal, sou mãe de santo tal, tenho tal projeto, a Casa da Mãe Omi, Ilhéaxé Opomi 1. Essa mulher, ela faz evento e ela retrata nos projetos, nas palestras, nas conferências que ela dá na casa dela, sobre a saúde da população negra. Sobre anemia falciforme, sobre glaucoma e doenças típicas de pessoas negras. Cadê a mídia para ver isso? Falta de convite não, porque o convite foi feito. Mas quando se trata da religião de matriz africana, o descaso vem sempre a cavalo. Porque sempre tem algo melhor. Agora, se é um despacho que coloca para uma finalidade, para trazer uma pessoa em pé, que está caindo, para abrir o caminho, aí a mídia está em cima, porque foi encontrado um cabrito morto assim. Então, existe, sim, os profanadores da minha fé, como existem também os profanadores da fé de qualquer outra religião. Existe o bom candomblessista, como existe o bom evangélico. E não dá para trabalhar a igualdade sem trabalhar a diversidade. Você não pode dizer, eu não tenho problema com diversidade se você não é igual. Você não pode falar em preconceito racial se você nunca passou por isso. Aí hoje tem uma forma bonita, preconceito reverso. Não existe esse preconceito reverso. Nenhum branco, entende? Passou pelo que a minha ancestralidade passou, pelo que os meus ancestros passaram. Então, até mesmo as pessoas que moram dentro de periferia, que estão vulneráveis, tá, numa visibilidade vulneráveis ao extremo, não vão procurar. E se vão procurar, eu vou te dizer com toda certeza, querido, eu atendo pessoas evangélicas
dentro da política, 3 horas da manhã, sabe por quê? Porque enquanto ele fala mal da minha religião de manhã, ele me pede para eu atendê-lo 3 horas da manhã, porque a sociedade não pode vê-lo. Então, é uma demonização escancarada, entende? Mas um pedido de favor mascarado. Vai, paga a consulta. Isso não é só aqui, em qualquer lugar. Enquanto eles estão tacando ovos, enquanto eles estão desmistificando, ou mistificando, ou denegrindo, né? Não gosto nem da palavra denegrir, entende? Ou maldizendo a minha religiosidade, na madrugada eles vão pedir apoio. E a primeira coisa que eles vão dizer, mãe Candaio, olha, desculpa, eu quero que a senhora saiba que não é nada pessoal, é política, é tudo uma jogada política. Então, essa jogada política vai até quando? Eu deixei de atender, entende, alguns clientes na madrugada porque eu cansei de ser usada. Isso tudo só está acontecendo, esse retrocesso todo, o religioso só está acontecendo porque o negro acordou. Porque em 1800 o negro não sabia ler, o negro não sabia escrever e a defesa dele era capoeira. Hoje a capoeira é cultura. A capoeira se transformou em história. Mas hoje temos grandes líderes negros, seja religioso, tentando a política, seja o social, nós temos líderes. Enquanto a sociedade não parar de ver o negro como vítima, porque as pessoas são vítimas. Não, nós somos vitimizados por uma sociedade medíocre. Enquanto a sociedade não parar de nos vermos como vítima e passar a estudar a história de fato do negro, sabe? Porque tiroteio tem onde? Em bairros vulneráveis. Tráfico de droga tem aonde? Na mídia falando, em bairros vulneráveis, com pessoas negras, de baixa renda, estado de vulnerabilidade social muito grande. Tá? Prostituição. Aí, quando fala um médico negro, a mídia esconde. Um conselho de advogados negros, a mídia esconde. Engenheiros negros, a mídia esconde. Então, enquanto a mídia estiver fazendo o negro como protagonista de tudo que é ruim, a sociedade não vai estar preparada para trabalhar uma diversidade de negros que fizeram histórias positivas. Então, dentro da sociedade, da periferia, nós só não podemos trabalhar muito tempo porque nós temos que uma hora nos identificar. Então, a minha religião não é uma religião que vai bater na porta da sua casa dizendo, olha, bom dia, Oxalá te ama, porque em nome do Senhor Exu, a tua vida vai estar decidida. Ou então você quer um amor, venha por Ijexá de Oxum. A minha religião é de escolhidos. Nós não precisamos mostrar o que a minha religião é capaz de fazer. Nós esperamos que a tua necessidade nos encontre para você saber do que somos capazes de fazer. Porque nós cultuamos os 4 elementos da natureza, água, terra, ar e fogo. Então, eu não acredito que uma pessoa que cultue, que trate os 4 elementos da natureza, possa trazer a demonização para a sociedade. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão de como as religiões de matriz africana tratam de grupos identitários, principalmente LGBTs, porque no senso comum a gente tende a relacionar a intolerância dos grupos LGBTs com a intolerância religiosa. Eu queria entender um pouco mais desse trabalho nesse sentido. Especifique. Você falou que é uma religião de escolhidos, geralmente... De excluídos. De excluídos... E escolhidos. E escolhidos. Geralmente, as pessoas em situação vulnerável, LGBTs, elas vão até vocês ou vocês conseguem ter uma abordagem de trazer elas para a religião? A grande maioria dos trans, dos gays e das lésbicas, eles automaticamente se identificam com as casas de religião de matriz africana, porque eles não têm que deixar de ser quem eles são. Então, ainda hoje, em qualquer pesquisa que você for fazer, dentro de qualquer casa, de 30 homens,
25 são gays. Desses 25 que são gays, 3 são transexuais e 2 são homens. Porque o orixá, ele não quer saber da sua orientação sexual, da sua transformação sexual. Ele quer saber da sua essência. Você vai chegar trans na minha casa, inclusive com a transformação e cirurgia, o orixá, ele viu você nascer. Então o orixá sabe que você veio ao mundo com uma vagina e seios. Mas o orixá não quer saber da sua transformação porque ele conhece a sua essência e respeita a sua essência. Né? Então, onde os transexuais e os gays e as lésbicas sentem segurança é dentro das casas de religião. Então, nós não precisamos. Porque automaticamente qualquer um que passar dentro do movimento LGBT e ouvir um atabaque, é muito raro aquele que não vai entrar, que não vai tomar um passe, que não vai pedir um axé da Pombogira, um axé de Exu, que não vai cantar para Oxum, que não vai cantar louvar Ogum. Porque os orixás dentro do candomblé, eles são referências para tudo que se faz. É o vento de Yansan, é a estrada, é o caminho de Exu, é a estrada do Ogum, são as guerras e as demandas de Ogum, é o ventre materno de Oxum, é a cabeça sagrada onde Iemanjá habita. Entende? Então, geralmente, quando os transexuais que trabalham na rua, né, que não são prostitutas, são prostituídas pela sociedade, que não dão oportunidade para elas terem um emprego digno, de terem uma faculdade, de estarem inseridas dentro do profissionalismo, dentro da sociedade, como uma profissional competente. Infelizmente, a sociedade acaba jogando essas trans nas ruas, trabalhando. Elas passam em qualquer casa de santo e dizem: mãe de santo, acende uma vela para isso, porque eu preciso trabalhar. Então, a minha religião é de escolhidos, porque o orixá te escolhe. Você não chega numa casa de santo de alegre. E quando você entra dentro de uma casa de orixá e diz assim: eu quero fazer o santo, eu quero fazer parte porque eu achei lindo, você não fica. Porque você não sentiu no coração. Tua pele não arrepiou, você não perdeu o sentido, não deu aquele zunido no teu ouvido. Então você vai entrar, você vai fazer parte desse processo, desse vínculo religioso, mas por qualquer motivo você vai se desencantar e você vai sair. Porque o orixá não te chamou. Você se deslumbrou com o que os seus olhos viu, com o brilho, com a pluma, com a dança, mas não foi aquela coisa que mexeu com você. Então, é por isso que eu disse que a minha religião é uma religião de escolhidos, porque o orixá tem que te escolher. E de 1000 pessoas que entram dentro do candomblé, 400 ficam. Porque está por amor. Você tem que estar por amor. Você tem que estar porque você se sente útil ali dentro. E quando diz que nós somos charlatães e que nós usamos da fé para tirar dinheiro do povo, não se há nenhum registro de nenhuma mãe de santo andando de BMW. De nenhum pai de santo pregando dentro de mansões cobertas de ouro. Muito pelo contrário, nós estamos construindo nossa casa de pau a pique, no sapé, com cada filho de santo levando um tijolo, um saco de areia, para junto, no Egbé, que nós chamamos Egbé, quer dizer comunidade, construirmos a nossa casa. Enquanto nós não temos apoio político, nós não temos... Quando eu digo apoio político, é que nós pagamos IPTU das nossas casas de santo. Nós não somos isentos como as igrejas católicas, como as igrejas evangélicas, como os metodistas, como os budistas. Nós pagamos IPTU. Nós não somos isentos. E quer saber? Bem, na verdade, a minha religião ela é milenária, ela existe antes de Cristo. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil aqui, incrustando, fazendo com que os negros escravizados fossem obrigados a seguir o catolicismo, eles já existiam, eles já faziam culto na África. Muitos deles morreram no meio do caminho porque trouxeram junto com eles, do corpo deles, o sagrado deles, que os brancos não podiam ver. Então, essa religião, minha religião, ela existe há mais de 3.000 anos. Então, não se pode simplesmente abominar e querer execrar da face da terra uma religião que veio muito antes de Cristo. Nós não somos anticristo. E nós também não somos politeístas. Nós temos um só Deus, nós somos monoteístas. Nosso Deus chama-se Eledumare. Quem é Eledumare? Deus. Ele só tem um nome diferente por ser África. Mas quando você diz Senhor meu Deus, eu digo Senhor Eledumare.
O que difunde, o que separa, o que difere? Somente a palavra. Mas o teu sentimento, a tua devoção, a tua fé é a mesma que eu carrego. Então não tem diferença. A diferença quem faz é o ser humano. Posso perguntar uma coisa? Na verdade, eu queria voltar um pouquinho à ideia da representação, né? Porque eu vi aqui que você participa, né, de vários conselhos, Conselho da Mulher, membro do movimento LGBT de Londrina, Rede de Mulheres Negras. Rede de Mulheres Negras e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, historicamente, os negros são excluídos, os negros estão à parte, né? Estão colocados de maneira bastante vulneráveis. Aí eu fico me perguntando assim, né? Porque essas participações são participações, digamos, institucionais, são participações reconhecidas ou pelo município ou pelo Estado, né? Pelo Estado do Paraná, etc. Aí eu fico me perguntando assim, né? E você estava dizendo, né, que não tem, né, de fato, não tem até agora uma representação efetiva, né, na Câmara, no Senado, enfim, né, nas várias instituições, né? Aí eu fico me perguntando um pouco isso, assim, né? Como é que você encara o fato de funciona mesmo participar de tanta, né? Não tem uma defasagem, assim, no sentido, né, de que tem uma exclusão absurda, histórica, não tem a representação política, parlamentar, etc. E, ao mesmo tempo, você está nos conselhos, né? Em que medida funciona estar nos conselhos? Um pouco essa... Funciona. Funciona, sim. Porque tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Né? E quando você pega o Joãozinho da padaria, que é negro, que é periférico, que vive em vulnerabilidade social extrema, mas que não tem representatividade dentro do bairro que ele mora, e coloca ele em qualquer conselho, ele vai ser só mais um negrinho que está ali fazendo volume. Mas quando você pega aquele negro, aquela negra, sim, mas quando você pega aquele negro, aquela negra, que já tem uma história social, que já tem as suas crianças vulneráveis inseridas em projetos dentro e fora do bairro, né? Que já tem a liderança de dizer assim, olha, meu marido me bateu, ele vai lá, ele conversa com o marido. E, de repente, esse negro ou essa negra, ele entra para dentro de qualquer conselho, ele não vai só. Ele pode estar só nas reuniões mensais. Mas quando se trata dele chegar lá para tomar um posto, ele dizer, estou indo, quem vem, ele vai massa. E esses conselhos não vão excluir esse Joãozinho da padaria. Eu, quando eu cheguei, que eu entrei, eu era só uma suplente. Mas eu já era a mãe Cláudia Candail, porque eu já vinha com uma representatividade do Rio, porque eu já vinha com uma representatividade, com uma referência de Curitiba e de São Paulo. Mas eu cheguei aqui só uma suplente. E entrei como mãe Cláudia nessa suplência. E o Robson saiu e me deixou na titularidade, e eu não pedi para concorrer com a presidência do Conselho de Promoção de Igualdade Racial. Eles me colocaram, eles votaram entre eles falaram, a melhor pessoa para estar é a mãe Cláudia. Por que eu não saio? Porque ele havia perguntado sobre a religião dentro dos bairros, então eu digo assim, mesmo sendo de movimentos sociais negros, ainda se existe mesmo dentro do movimento muitos negros evangélicos. Que eles vão trabalhar, os negros vão trabalhar por uma causa própria, não, mas vão trabalhar por uma causa comum a todos. Mas ele vai ficar barrado quando chegar na religião de matriz africana, porque ele tem o seu segmento religioso. Então ele pode fazer para mim enquanto cidadão, não, mas não para mim enquanto militante, enquanto Ialorixá. Se a polícia chegar na porta da minha casa, ele, enquanto negro do movimento, ele vai poder fazer por mim enquanto cidadão. Mas ele não vai dizer, olha, eu não vou lá. Então tem que ter essas duas vertentes. Precisa sim, funciona, o movimento funciona. Tem essa vertente do negro evangélico, do negro católico e do negro candomblessista. Então, nós estamos nos infiltrando, nós estamos adentrando com respeito. Porque nós não queremos ser tolerados. Entende? Eu quero que a força que habita em mim saúde a força que habita em você. Quero lhe convidar para adentrar os portões sagrados do meu Ilê Axé, para você ver como funciona
a minha liturgia, como funciona o meu culto sagrado, para você ver que a demonização que você blasfema na sociedade não é a realidade que você prega. Então, precisa se existir e funciona. Então, nós temos, sim, que enquanto negros e negras de religião de matriz africana, seja Ialorixá ou qualquer outro cargo predominante da religião, estarmos inseridos, sim, em todos os conselhos da cultura, da saúde, movimento, sabe, do conselho de transparência. Nós temos que estar presentes. Porque só nós estamos estando presentes e mostrando para que serve também as nossas casas, que nossas casas também têm projetos sociais, que nossa casa também dá oportunidade para as mulheres desempregadas de aprender a cozinhar, fazer a comida baiana, africana, entende? Para fazer da venda do acarajé um respaldo, um subsídio para você sustentar a tua casa. Né? Então, a sociedade ela precisa. Só não vai dentro de uma casa de axé para ver como funciona quem não quer. Né? Então, eu acredito, sim, que aos poucos é um trabalho de formiga. Talvez daqui 40 anos eu não vai estar viva para saber o que eu comecei aqui. Dona Vilma começou e, infelizmente, ela não continuou viva para saber o que ela deixou, o legado que ela deixou. Mas ela deixou um nome, ela deixou uma história, ela deixou algo construído. Né? Após ela, veio outras pessoas que continuaram essa construção. Emani saiu, entrou Tereza, que é uma mulher militante nata, que tem uma representatividade negra muito grande dentro, Tereza Mendes, e Tereza saiu, eu entrei. Então, são pessoas que realmente dão a cara para bater. Qual é o risco que nós temos? Todo. De ter a nossa casa apedrejada, ateada a fogo, baleada. Mas alguém tem que estar à frente, alguém tem que fazer. E esse movimento tem que acontecer, ele acontece. Igualitário não, mas ele acontece. Nós estamos e vamos à frente, porque hoje sou eu. Em janeiro vamos estar eu e mais 15 pessoas de religião de matriz africana dentro do conselho. Porque nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos ter também as nossas defesas de cuidados político e social. Nós precisamos de uma economia também que nos ampare. E nós não temos. Por que a igreja evangélica e a católica tem isolamento acústico? E nós temos que ficar sendo apedrejados, porque a política e a economia do Brasil dá esse respaldo. Enquanto formos vistos apenas como cor de pele, não há diversidade. Não há diferença. Nunca vai haver diversidade, porque não há diferença. Eles não conseguem distinguir essa diferença. Eles querem sempre estar com um sinal de diferente, quando na realidade nós somos iguais. Minha pergunta é, na sua opinião, quais que seriam, então, os caminhos que se poderiam construir para uma política de maior igualdade no Brasil? O caminho seria a oportunização, é a capacitação, é o capacitando para capacitar. É nós estarmos capacitando os nossos, estarmos apoiando os nossos, estarmos liderando os nossos junto numa frente negra mesmo, numa frente religiosa, seja lá qual a denominação que você quiser dar, mas estar nos capacitando, nos ajudando, nos apoiando para que nós possamos colocar alguém competente politicamente para estar falando, não só um. Porque um faz a diferença, faz, mas se tiver 5, essa diferença ela vai aparecer, esse trabalho ele vai aparecer. O que nós precisamos é de oportunidades. E nós não temos oportunidade. Politicamente falando, nós nunca tivemos. Porque nós somos sempre aqueles negros, africanos, escravizados, que não têm consciência, que não têm capacidade e competência para conquistar. Nós temos grandes líderes negros. Nós temos grandes líderes religiosos. Nós só não temos visibilidade, nós só não temos credibilidade e nós não temos respeito político e social. Então, politicamente falando, o que precisa acontecer é nos respeitar enquanto cidadão. Nos respeitar enquanto ser humano. E, politicamente falando, a sociedade e o ser humano eles só vão começar a dar certo quando toda uma humanidade se despir do rótulo da vaidade, do egocentrismo, e se deixar ver enquanto ser humano.
Nós, réis, seres humanos, estamos muito acostumados com rótulos, com títulos, com status. Ninguém nasceu assim, nós nascemos pelados, sem dente, sem cabelo. Estamos no lucro. Vocês todos formados, eu em processo de entrar para uma faculdade, mas isso é só um rótulo. Então, a política precisa deixar esse rótulo e precisa olhar para a sociedade vulnerável, para a sociedade negra, com um olhar de humanização. Isso nós não temos e vai muito tempo para termos. E o que nós conquistamos, o atual presidente nos execrou e entramos de novo no retrocesso. Porque nós conquistamos algo bonito, sólido e consistente. E que nos foi tirado com a queda do PT. E hoje, por onde a gente passa, são mídias e mensagens de ódio, de intolerância, chacotas de pessoas que deveriam de estar nos protegendo, juízes dizendo que negros fedem, que não dividem o mesmo espaço, porque negros fedem. Então, se uma pessoa que era para estar nos protegendo, nos amparando, não faz, então o que nós precisamos é de, em primeiro lugar, respeito, segundo, apoio, e terceiro lugar, precisamos de pessoas que estejam trabalhando em prol disso. E nós estamos. A gente só precisa fazer a coisa acontecer. Como? Humanização. O Brasil ficou mais racista, O Brasil sempre foi racista. mas ficou mais. Ele sempre foi, ele só escancarou com o conservadorismo à frente. Então, esse preconceito, ele sempre foi muito mascarado. E quando deu essa reviravolta na política, eles se acharam no direito e na obrigação de escancarar esse racismo. Entende? A libertação dos escravos, de certa forma, foi uma forma racista. Porque não houve essa libertação, porque você não pode pegar um negro que não entende a tua cultura, que não tem não entende o teu dialeto, não entende a sua forma de falar, e diz, está liberto. Ele vai falar o quê? Vai viver do quê? Que oportunidade, na época, foi dado na libertação? Então, o Brasil é um país racista. Ele não se tornou mais, ele sempre foi, ficou incubado, com várias eras políticas, vários líderes políticos, várias situações políticas, eles foram, entende, se resguardando, porque o negro aprendeu o seu direito, e o negro aprendeu que ele não tem lugar, o lugar dele é onde ele quer estar, como o teu lugar é onde você quer estar. Então, com esse conservadorismo, com essa bancada evangélica, o racismo ele só serviu como um rastilho de pólvora para dizer, estou aqui, eu sempre estive. Então, ele não está mais, ele sempre foi. E isso é porque assusta. Porque a sociedade está sempre tão acostumada a ver o negro de uma forma submissa, inferior, que o fato de ver que os negros estão indo à rua, exigindo por seus direitos, se formando em faculdades particulares ou em faculdades públicas, e fazendo o seu nome e sua história, o ser humano está acostumado e preparado para andar lado a lado. Então, o Brasil sempre foi racista, só estava mascarado. Isso é o fim dos tempos? É o fim dos tempos. Mas o Brasil nunca vai deixar de ser racista. Porque sempre vai ter um Temer da vida, um Bolsonaro da vida, um Cunha da vida, para estar lembrando o lugar que o negro tem que estar. E vai ter sempre um Dr. Édio da vida para mostrar para eles, politicamente, historicamente falando, que nós vamos estar onde queremos. Então é sempre uma faca de dois gumes. Você me diz aonde eu preciso estar. E eu digo para você aonde eu quero e devo estar. Então, é uma briga de poder. E eles não estão preparados para ver um negro no poder. E nunca estarão. Você falou um pouco também dos lugares que você já morou e você sempre participou de movimentos nesses lugares. A minha pergunta é se, além ou antes do PPLE, que você falou que vocês estão compondo agora, vocês já se organizavam através de algum outro movimento social nesses lugares e se continua tendo contato com esses outros lugares estando aqui em Londrina? E se tem um movimento que consegue ter essa flexibilidade de transitar entre esses lugares? Olha, eu comecei em 1984
no projeto Nós do Morro, que perpetua até hoje, no Rio de Janeiro, que é um projeto onde forma cidadãos e de onde saíram alguns dos grandes atores que hoje compõem o elenco da Rede Globo. De lá eu fui para Curitiba e fui para o Levante Feminista Negro, que acabou por falta de apoio financeiro, né, de estrutura. E aqui, hoje, eu faço parte da Renafro, que eu esqueci de falar para vocês. A Renafro é uma rede, tá, nacional, afro-brasileira. Ela não é estadual, ela é nacional. E a Renafro nos dá a possibilidade, condições de estarmos vinculados e interagindo com todos os outros grupos religiosos, né? Inclusive o PPL foi para São Paulo agora para falar com a vice-presidente, que o presidente é o o Marmo, faleceu, que é religioso também, ele era religioso. E a Renafro, ela nos dá esse respaldo, nos dá esse apoio e nos incentiva a estar disseminando o nome da Renafro culturalmente e politicamente, né? Então o PPL ele foi para se juntar à Renafro para ver quantos candidatos consegue se tirar da rede nacional de religiões de matriz africana, de religiões afro-brasileiras, de encontro afro-brasileiros. E quando a gente se encontra, geralmente nunca é para falar sobre assuntos pessoais, né? Então, nós nos encontramos geralmente de 3 a 4 vezes por ano para falar exatamente sobre a política do país e sobre o que nós podemos fazer religiosa e politicamente dentro do Brasil, né? Então, nós sempre estamos dando respaldo para as pessoas que estão agora sendo assassinadas por conta de serem do candomblé. Então, o Brasil está passando por esse ódio, por essa disseminação dentro da mídia de ódio, de intolerância, onde alguns estados, né, os traficantes estão se convertendo ao evangelismo, invadindo as casas de santo e obrigando as mães e os pais de santo a quebrarem as coisas que eles acreditam, né, e quando se recusa, ou eles são assassinados, eles são expulsos do morro, abaixo de chute, né? Então, a gente acaba dando respaldo. Infelizmente, nem sempre conseguimos, porque, na grande maioria, os pais e as mães de santo acabam sendo assassinados por essa disseminação de ódio e de intolerância. Outros agora estão pedindo asilo, né, na Suíça, porque, infelizmente, nós temos um Brasil desigual e uma política completamente preconceituosa. E o PPL e a Renafro vêm para fazer essa diferença, para fazer esse intercâmbio, para fazer essa locução e essa intervenção. E nós acreditamos que dia 30 de outubro, essa passeata, esse ato pacífico que vai ter em São Paulo, né, que nós possamos ter uma resposta afirmativa e positiva do presidente, que já não é mais uma questão de prefeito e de governo. É uma situação para que o presidente vá resolver. Para que o presidente vá resolver, não tome uma postura e uma atitude, porque essa carnificina, esses assassinatos descabidos, esse extermínio, essa execração da comunidade negra e da comunidade de religião de matriz africana não pode continuar impune, como se não fosse nada. Eles não podem estar tirando a vida dos nossos como se fosse um pedaço de carne, um pedaço de gado. Eles não podem simplesmente estarem tirando a vida de pessoas por conta de um culto religioso. Ok, muito obrigado. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que eu já falei demais, falo demais. Então, agradecer, né, em nome do projeto, em nome dos membros do projeto, a sua presença. Eu que agradeço, vocês também estão de parabéns, o trabalho de vocês é maravilhoso. Obrigado.